Olá, turma! Estamos aqui para mais uma aula de ciência. Nós iremos dar continuidade nessa aula de hoje no nosso tema Problemas Ambientais, tá? Na nossa aula anterior, nós iniciamos o assunto falando de problemas ambientais e falando de desmatamento das florestas, né? O assunto estava lá na página 134 e 135. Hoje nós iremos falar de efeito estufa. O tema efeito estufa está lá na página 136, tá bom? Vamos, para o nosso livro, fazer aquela leiturazinha normal de todas as aulas. Dentro da leitura a gente entra com as explicações, tá bom? O efeito estufa. Um dos impactos ambientais que tem sido de maior preocupação para o mundo é o efeito estufa. Ele está relacionado com o aquecimento global, levando a previsões assustadoras como o desaparecimento de cidades litorâneas devido ao derretimento do gelo dos polos e das montanhas e, consequentemente, elevação dos oceanos. Mas o que é esse tão temido efeito estufa? O efeito estufa é um fenômeno natural. Então, como é que diz que ele está relacionado a um aquecimento global e ao mesmo tempo ele é um fenômeno natural? Sim, vocês irão ver, dentro da leitura que ele é um fenômeno natural e ele precisa existir para que exista vida, para que exista seres. Então ele precisa existir dentro das atividades naturais da Terra. Mas só que a gente sabe que tudo que é modificado pode se tornar ruim. Então, com o passar do tempo, que as coisas foram se modificando, a tecnologia foi avançando, as pessoas começaram a utilizar muitos recursos naturais, independente de qual recurso for, as pessoas continuam utilizando, mesmo que vá agredir a natureza, mesmo que vá destruir. E com isso, os efeitos naturais começaram a ser danosos, ou seja, eles começaram a causar danos à própria natureza por conta da alteração desses fenômenos. Vamos voltar para a leitura. É graças a ele que a Terra tem uma temperatura ideal para a existência da vida. O grande problema está no aumento do efeito estufa, ou seja, do calor da Terra. Tá vendo? Ele é natural e ele é necessário. Só que tudo que é transformado ele pode ser ruim, como eu disse. Pode causar danos. Então esse efeito estufa foi alterado. Ele, ao invés de diminuir, ao invés dele estar na temperatura normal, ele está com a temperatura alterada. Não diminuiu, aumentou. Aí o que ele diz? O efeito estufa está relacionado com o aquecimento global. No momento em que esse efeito estufa foi alterado e as temperaturas começaram a aumentar, houve o aquecimento global. Aquecimento global é um efeito natural? Sim e não. Sim, porque ele está relacionado ao efeito estufa, então ele se torna natural, e não porque várias outras atividades humanas podem fazer com que esse aquecimento global aconteça. E por conta desse aquecimento global, o que ele diz? As geleiras irão derreter e, consequentemente, a água dos mares irá aumentar e, com isso, as cidades que são litorâneas, que são ali próximas ao mar, podem deixar de existir. Por quê? Porque a água do mar vai ocupar aquele espaço. E a gente sabe que o ser humano não está adaptado a viver dentro da água. É por isso que a gente tem casas, é por isso que a gente, mesmo que tem pessoas que, por exemplo, moram lá na região norte, que são aqueles ribeirinhos, que moram naquelas palafitas, que é aquelas casinhas que estão sobre a água, mas ainda assim eles não vivem dentro da água, eles vivem sobre a água, em casas em que a água não chega até lá. Então, todo ele precisa se adaptar de uma forma que ele não viva dentro da água. Então é por isso que essas cidades, consequentemente, poderão deixar de existir. O grande problema, como eu disse, está no aumento
do efeito estufa, está no aumento do calor da Terra, que o aquecimento global nada mais é do que isso, o aumento da temperatura da Terra. Aí quando eu digo aquecimento global, é porque toda a Terra, né, o globo de forma geral, está aquecido. As temperaturas aumentaram, não foi só no Brasil, não foi só na Europa, não foi só na África, nem na Ásia, né, nem na Oceania, não, foi em todo o território mundial. Então tudo aqueceu. Por isso é que é um aquecimento global. Esse desequilíbrio na composição atmosférica é provocado por grande quantidade de gases que têm a capacidade de absorver o calor, como é o caso principalmente do dióxido de carbono, ou seja, o CO2, que está aí no livrinho de vocês. Então, esse dióxido de carbono, ele consegue absorver a temperatura. Aí, ao invés dessa temperatura voltar para o espaço, não, ela fica retida aqui na Terra através do dióxido de carbono. Ah, tia, e como é que é produzido esse gás? Esse gás, aí vocês estão vendo uma imagem de uma chaminé dessas grandes fábricas, expelindo fumaça. Então, o dióxido de carbono ele é produzido através da fumaça. Então, a fumaça retém o calor, né? E por isso é que ela tem aquela temperatura muito alta. Então, se ele já encontra esse calor na Terra, o que ele faz? Ele suga para ele. E ele continuando aqui na Terra, então o calor também continua. A temperatura continua alta. Se não tivesse esse dióxido nessa composição atmosférica, o que ia acontecer? Esse calor ia retornar para a natureza, ia retornar para o espaço. Mas como tem o dióxido aqui misturado com a composição gasosa da atmosfera, ele acaba retendo essa temperatura. E é por isso que a Terra cada vez mais está esquentando. A queima também libera na atmosfera gases que poluem o ar e prejudicam a saúde dos seres vivos. Um dos gases produzidos, o gás carbônico, contribui para aumentar a temperatura do planeta, o que pode provocar no futuro desequilíbrios ecológicos em todo o mundo. Né? Se aumenta as temperaturas, aqueles seres, né, que viviam em determinada temperatura natural, hoje não estão conseguindo mais resistir, né? Não adianta molhar, não adianta nada, porque na hora que passa, a temperatura volta ao seu normal, né, entre aspas, porque já não é mais uma temperatura normal, já é uma temperatura que foi alterada, e aí esses seres vão começar a deixar de existir, porque não estão suportando essas altas temperaturas. O ser humano, por exemplo, tem muita gente que não está suportando essas altas temperaturas. Aí estão investindo em quê? Em locais fechados, com ar-condicionados, né? Se por acaso estão em locais abertos, mas em locais que são mais arejados, né? Ultimamente as pessoas estão investindo muito nessa questão arbórea, né? De plantar árvores. Por quê? Por conta das altas temperaturas, né? Destruição da camada de ozônio. A partir da década de 1980, surgiu no meio industrial um novo grupo de gases formado pela combinação de átomos de carbono, flúor e cloro. Ao contrário do que se pensava, esses gases se revelaram um verdadeiro desastre. Eles começaram a se espalhar pela atmosfera e chegaram à estratosfera. Naquela camada da atmosfera, sob o efeito dos raios ultravioletas, os clorofluorcarbonetos, que são o cloro, o flúor e o carbono, juntos, aí formou o gás clorofluorcarboneto. Se desintegram e liberam átomos de cloro. Estes, por sua vez, reagem às moléculas de ozônio, transformando-as em moléculas de oxigênio. Formam-se, assim, os chamados buracos na camada de ozônio, que na realidade não são buracos, e sim regiões em que a concentração de ozônio diminuiu e a camada ficou mais fina.
Os raios ultravioletas passam por esses buracos em maior quantidade. Esse excesso é o que tem causado nos seres humanos um aumento no número de casos de câncer de pele, de doença nos olhos, entre outros problemas. Os raios solares são extremamente necessários à manutenção da vida no nosso planeta, mas existe aquela coisa que é mais intensa, que é, como eu disse para vocês, aquela coisa que aumentou, que é exagerado. A radiação solar normal, com aquela camada de ozônio normal, que na hora que o raio solar chega nela, ela não consegue deixar que esses raios todos ultrapassem, ela só deixa aquela temperaturazinha normal ultrapassar. Essa radiação não faz mal, mas por conta desse buraco na camada de ozônio, nessa diminuição do ozônio, a camada ficou muito fininha, então os raios estão conseguindo ultrapassar com mais intensidade. E por conta disso, a Terra consegue esquentar mais, esses raios eles incidem nas pessoas, na pele, aí acaba provocando problemas de pele, problemas de visão, por conta que os raios estão chegando mais forte na Terra. E quem é que está lá na Terra? Nós. A radiação ultravioleta vinda do Sol é conhecida como UV, radiação ultravioleta. Faz parte da luz solar e é essencial para a preservação do calor e a existência da vida. A destruição da camada de ozônio localizada na esfera é um dos problemas ambientais mais severos da atualidade. A camada de ozônio impede que os raios ultravioletas cheguem diretamente a nós. Sem a camada dos raios UV, podem causar queimaduras fotoalergias, envelhecimento cutâneo e outras doenças. Portanto, a camada de ozônio funciona como um filtro que regula os raios solares, absorvendo o excesso de radiação e deixando passar apenas a quantidade necessária para a vida na Terra e não para congelar o planeta. Ou seja, a radiação é necessária, é importante, é vital, mas essa radiação intensa, ela já é danosa, ela já causa problemas. Ao invés de trazer vida, ela pode retirar vidas, porque uma pessoa que pega um câncer de pele, por exemplo, é claro que as chances dele deixar de existir já começam a aumentar, porque se ele descobrir que está com problema já tarde demais, ele já pode chegar a óbito por conta que o câncer é uma doença que ainda existe o tratamento se por acaso a pessoa descobrir cedo, mas se essa doença já tiver ultrapassado seus limites de cura, não tem como mais tratar. Então, é claro que ela pode levar ao óbito, Muita gente tem perdido suas vidas por conta do câncer. E sem contar esses problemas de visão, que também são muito ruins. Você perder sua visão, não é fácil de jeito nenhum. E é isso, gente. Nossa aula de ciência de hoje, eu falei sobre os problemas ambientais, falei do efeito estufa e entrei um pouco na destruição da camada de ozônio, tá bom? Na próxima aula, nós iremos falar ainda dos problemas ambientais, só que nós iremos entrar na parte que fala da inversão térmica, tá bom? Boa aula em casa para vocês e até a nossa próxima aula de ciência.